Olá amigos, meu nome é Rodrigo Brilhante e este aqui é o canal Visão Bíblica. O que você enxerga ao ler o Apocalipse? Ao ler o Apocalipse você pode enxergar Jesus Cristo, você também pode ver a tribulação, você pode ver tudo o que vai acontecer no futuro. Mas você não pode dizer uma coisa, que ali é uma mensagem obscura, porque se trata de um livro de revelação. Jesus Cristo está revelando as coisas que irão acontecer. Mas nesse vídeo eu quero convidar você a enxergar o tabernáculo no Apocalipse. Então, pegue a sua Bíblia e bora lá. O povo de Israel ele saiu do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho e começaram a andar pelo deserto. Quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus deu duas coisas para eles. Primeiro, Deus deu os 10 mandamentos, a lei. Com a lei, eles enxergavam o quão pecadores eles eram. Eles conseguiam perceber que eles mereciam a morte, porque eles não conseguiam alcançar o padrão de santidade de Deus. Então eles ficavam desesperados. Só que aí Deus deu a segunda coisa, deu o tabernáculo para eles. No tabernáculo era onde o inocente morria no lugar do culpado. Era um local onde o pecador encontrava a misericórdia de Deus. A lei condenava, então ele corria para o tabernáculo e ali ele achava a misericórdia de Deus, porque ali um inocente morria no lugar dele. Quando eles saíram do Monte Sinai, o povo de Israel levou consigo o tabernáculo, o local da misericórdia de Deus. Eles andaram pelo deserto durante 40 anos. Depois eles ingressaram na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, sendo liderados por Josué. Depois de muito tempo, Davi, o segundo rei da nação, ele intentou fazer para Deus um templo, um tabernáculo fixo ali em Jerusalém. Mas Deus não permitiu que Davi construísse, mas quem construiu foi o rei Salomão. O templo e o tabernáculo eles eram semelhantes. Eles tinham o pátio, onde eram feitos os sacrifícios, tinha um local santo, onde o sacerdote ele entrava e fazia muitos trabalhos ali dentro, e tinha também, depois do véu, a sala que era chamada Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote poderia entrar ali somente uma vez por ano. Todo o tabernáculo, como todos os seus utensílios, tudo apontava para o Messias, para a vida de Jesus Cristo e o seu sacrifício ali na cruz. Antes de nós olharmos o livro de Apocalipse, eu quero convidar vocês a gente fazer um resumo de tudo que tinha no tabernáculo. Ali no tabernáculo existia o pátio. No pátio existia 2 utensílios ali. O primeiro utensílio era o altar do sacrifício, onde os animais eles eram sacrificados. Se você estiver com a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Diz assim: Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Aqui em Êxodo capítulo 27, Deus dá as ordens para Moisés como que deve ser construído esse altar do holocausto, o altar do sacrifício. E ele aponta para Jesus Cristo, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que ele fez ali na cruz por nós. O Cordeiro inocente morria ali no holocausto, e Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morria ali na cruz pelos nossos pecados. Tudo apontava para a vida de Jesus Cristo. Esse é o primeiro utensílio que existia ali no pátio. Mas existia também um segundo utensílio ali no pátio. Era a pia de bronze. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 30. Eu vou ler os versículos 17 até o 21. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás dentro da tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a eles e à sua posteridade através das suas gerações. Só que quando Salomão ele construiu o templo, ele fez
tudo mais grandioso. Ele também fez essa bacia de bronze, só que ali era chamado de Mar de Fundição. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia um pouco mais para frente, em 1 Reis, capítulo 7. Eu vou ler aqui 1 Reis, capítulo 7, o versículo 23. Diz assim: Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura. E um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Era o mesmo utensílio, só que Salomão ele fez algo mais grandioso ali para o templo. Ele servia como uma cerimônia de purificação. O sacerdote, antes de fazer qualquer serviço ali no tabernáculo ou no templo, ele deveria chegar nesse mar de fundição e se lavar. Um ritual de purificação. Isso também aponta para a vida de Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra de Deus que nos limpa. O seu sacrifício ali na cruz nos limpa de todo o pecado. A palavra de Deus é a água que nos limpa. Jesus Cristo mesmo disse, em João 15:3, ele disse: Vós todos já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A outra divisão do tabernáculo é chamado de Santo Lugar, onde os sacerdotes eles poderiam entrar, e eles tinham que entrar diariamente para fazer vários serviços ali. 3 utensílios específicos desse local. O primeiro era o candelabro ou candeeiro. Ele era usado ali para iluminação do local. Ele servia para iluminar o santo lugar, para que o sacerdote pudesse enxergar e fazer o trabalho ali dentro desse local. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 27. Eu vou ler os versículos 20 e 21. Você acompanha aí na sua Bíblia. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será para este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Esse candelabro, ele também aponta para a vida de Jesus Cristo. O candelabro servia para iluminar aquela sala escura. E Jesus Cristo, ele mesmo diz em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O candelabro, ele também aponta para a vida de Jesus. Mas o segundo utensílio que existia nessa sala, o santo lugar, era a mesa dos pães da presença. Era uma mesa onde era colocado 12 pães. Semanalmente o sacerdote ele deveria trocar esses pães. Cada pão representava uma tribo da nação de Israel. E eles ajudavam Israel a se lembrar da presença de Deus, que Deus sempre foi constante ajudando a nação de Israel. Ajudou eles durante os 40 anos andando pelo deserto, dando pão, maná ali vindo do céu. Então esses pães eles lembram da presença de Deus ali para a nação de Israel. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, eu vou ler o versículo 30. Diz assim: Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Aqui em Êxodo, capítulo 25, Deus ele dá as orientações para Moisés e para a nação de Israel como eles deviam fazer a construção da mesa dos pães da presença. E dava orientações para eles como que eles deveriam colocar também os pães da presença ali diante. Essa mesa e esses pães, eles também apontavam para a vida de Jesus Cristo. Em João, capítulo 6, Jesus Cristo ele disse: Eu sou o pão da vida. Também apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo estava mostrando que ele era suficiente. Ele é o verdadeiro alimento para o mundo. Só ele pode dar vida para os perdidos. O terceiro utensílio que existia no santo lugar era o altar do incenso. O altar do incenso ele servia para aromatizar aquele local. Imagine o mau cheiro que poderia ficar naquela sala pelos constantes sacrifícios que eram realizados, tanto sangue sendo derramado. Mas aquele altar ele servia para aromatizar o local. Ele também representava a oração do sacerdote perante Deus. O sacerdote ele entrava naquela sala com seu incensário e orava a Deus ali em favor de todo o povo.
Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 30. Eu vou ler os versículos 7 e 8. Diz assim sobre esse utensílio. Arão queimará sobre ele o incensário aromático, cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esse altar do incenso, junto com o seu incensário, ele também aponta para a vida de Jesus Cristo. Em João capítulo 17, Jesus Cristo faz a oração sacerdotal. Ali ele ora a Deus a favor de todos nós. Ele lembra de nós naquela oração. Hoje Jesus Cristo ele está cumprindo o seu ministério como sumo sacerdote na presença de Deus. Ele também está intercedendo por nós constantemente. Este utensílio aponta então para a vida de Jesus Cristo e o seu ministério sacerdotal, intercedendo a Deus a favor de nós. A terceira e última divisão do tabernáculo, ela é chamada de Santo dos Santos. Nesta sala, que era separado do santo lugar apenas por um véu, existia apenas um único utensílio, que é a Arca da Aliança. O sumo sacerdote, e somente ele, poderia entrar nessa sala uma vez por ano, apresentando o sangue diante da Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança existia uma tampa, que era chamada de propiciatório. Neste local, Deus se tornava propício ao homem, se tornava favorável. O sumo sacerdote levava o sangue ali dentro e aspergia em cima do propiciatório, e Deus se tornava propício ao homem. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, eu vou ler o versículo 22. Diz assim: Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A Arca da Aliança também aponta para a vida de Jesus Cristo. Aponta para o seu sacrifício ali na cruz. O local onde Deus se tornou propício, favorável ao homem. Assim como o sumo sacerdote oferecia o sacrifício a favor de toda a nação, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O sacrifício de Jesus Cristo foi para todas as pessoas, em benefício de todas as pessoas, e não apenas para um grupo seleto, mas para toda a humanidade. Qualquer pessoa que crê nesse sacrifício, ele recebe a vida eterna. Deus se tornou favorável à humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Bom, já que vimos um pouco sobre o tabernáculo terrestre, vamos voltar o nosso olhar agora para o tabernáculo celestial. A palavra de Deus fala que o tabernáculo terrestre era apenas uma figura do verdadeiro tabernáculo, que é a morada celestial, a morada de Deus, o céu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, eu vou ler aqui os versículos 1 até o 5, e perceba que o tabernáculo terrestre é apenas uma figura do tabernáculo celestial. Olha só o que diz aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existir aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O tabernáculo terrestre era apenas um modelo do tabernáculo celestial. Mais um outro versículo que nós vamos ler. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, uma página mais para frente. Eu vou ler o versículo 24. Por isto Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus Cristo, ele é superior a tudo do Antigo Testamento. Ele é o sumo sacerdote superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele tinha que entrar no tabernáculo superior também.
Ele não entrou no tabernáculo que era apenas o modelo, a sombra, mas ele entrou no tabernáculo verdadeiro. Eu te convido agora a olhar para o livro de Apocalipse. Ali fala bastante do céu, do verdadeiro tabernáculo. Nós vamos enxergar um pouco o tabernáculo dentro do livro de Apocalipse. Então agora você pega o seu óculos do tabernáculo, coloque no rosto. Nós vamos ler Apocalipse com essa ótica, enxergando o tabernáculo no livro de Apocalipse. Vamos lá. O meu intuito neste momento não é trazer a interpretação para os versículos difíceis de Apocalipse, mas apenas fazer uma comparação entre o tabernáculo que é apresentado no Antigo Testamento e o verdadeiro tabernáculo, que aparece aqui no livro de Apocalipse. E com isso também quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro utensílio que nós vamos ver, que tinha no tabernáculo, era o candelabro, ou também chamado de candeeiro. Nós vimos que ele servia para fazer a iluminação do local, iluminar aquela sala escura, o santo lugar, para que o sacerdote ele pudesse fazer o serviço diário ali dentro. E o candelabro, ele também aparece aqui no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, eu vou ler os versículos 12 e 13. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui, João ele estava vendo Jesus Cristo, e ele viu ali a figura de 7 candeeiros. Eu não preciso me preocupar com isso, porque a Bíblia já traz a interpretação. Olha só um pouco mais para frente, o versículo 20, o que diz: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Perceba que a palavra de Deus aqui em Apocalipse diz que nós, a igreja, somos os candeeiros. Nós servimos para iluminar este local. Sabe o que isso me faz lembrar? Trazendo uma aplicação, Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui os versículos 14 até o 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. O que os candeeiros no Apocalipse me ensinam? Nos ensina que nós somos a luz deste mundo. Nós temos essa incumbência, assim como o candelabro tinha a incumbência de trazer claridade para aquela sala escura, nós também estamos neste mundo para trazer a luz de Cristo para o mundo que está em trevas. No tabernáculo, também nós vimos a pia de bronze, que depois Salomão fez algo mais grandioso, que ele chamou de mar de fundição, que servia para a purificação dos sacerdotes. Eles deveriam se lavar ali para fazer os serviços no tabernáculo. No Apocalipse eu também enxergo um mar. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 4, eu vou ler o versículo 6. Diz assim: Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono há à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Perceba que aqui no começo do versículo 6 diz que diante do trono existe como um mar de vidro semelhante ao cristal. Purificação. Sabe o que isso me ensina? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler o versículo 14. Olha só aqui o que diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele mar, como que de vidro, semelhante a cristal na presença de Deus, me faz me lembrar e aplicar para a minha vida, que somente aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo poderão entrar na presença de Deus. As pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, lavadas pela sua palavra, não poderão estar na presença de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela palavra de Deus, você que ainda não creu em Cristo, você pode ser purificado, você pode ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, crendo no sacrifício de Jesus Cristo.
e você terá acesso à presença de Deus. Porque Deus não admite nada impuro na sua presença, mas na sua presença terá como um mar de vidro, puro como o cristal. No tabernáculo também existiam os cordeiros, que eles eram sacrificados ali a favor do homem pecador. No livro de Apocalipse também aparece a figura do cordeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, eu vou ler do 4 até o 6. Diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Neste contexto, João ele estava começando a chorar, porque Deus tinha na sua mão um livro com 7 selos, e ninguém foi achado digno, nem de olhar para o livro e nem mesmo de pegar o livro. Mas foi informado para João que um leão venceu. Só que quando João foi olhar, ele não enxergou a figura de um leão, mas ele enxergou a figura de um cordeiro, que era Jesus Cristo. Mas é interessante notar como que João ele viu Jesus Cristo. Ele viu que a sua aparência era de um cordeiro como havia sido morto. Isso me faz lembrar que Jesus Cristo na eternidade sempre vai ter essa aparência. Todas as vezes que nós olharmos para Jesus na eternidade, nós vamos perceber e lembrar que ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele sempre terá essa aparência, como de um cordeiro que havia sido morto. Mas assim como no tabernáculo existiam os cordeiros que eram sacrificados, aqui no livro de Apocalipse também mostra o cordeiro perfeito, ali que morreu, mas ele venceu, dando a vitória para nós. É interessante notar que o próprio João, que estava escrevendo o livro de Apocalipse, no seu evangelho, ele é o único que relata o que Jesus Cristo diz ali na cruz, o seu grito de vitória. Jesus Cristo gritou: está consumado, que no grego significa tetelestai. Esse tetelestai era usado em diversas ocasiões ali na nação de Israel. Quando o sacerdote ele fosse ali procurar o cordeiro para o sacrifício e ele achava um cordeiro que era perfeito, sem mancha, que não tinha nenhum defeito, ele gritava: tetelestai, eu achei o cordeiro do sacrifício. E perceba aqui que em Apocalipse diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Só que depois alguém gritou: tetelestai, foi achado sim o cordeiro, o leão que venceu. O cordeiro ele é digno de abrir os livros. No livro de Levítico é mencionado mais de 19 vezes que o cordeiro do sacrifício ele tem que ser sem defeito. Isso também estava apontando já para a vida de Jesus Cristo. Alguém sem defeito, alguém digno para abrir aqueles livros. Alguém que morreu ali na cruz no nosso lugar. O outro utensílio que também nós vemos no tabernáculo era o altar do sacrifício, onde ali o sacerdote sacrificava o cordeiro, o inocente morrendo no lugar do culpado. Mas em Apocalipse também nós enxergamos o altar ali também. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 9. Diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Perceba que João aqui ele estava no céu, ele estava olhando que diante de Deus existia o altar, só que ele viu almas debaixo desse altar, que são as almas dos salvos da tribulação. Os salvos da tribulação eles serão perseguidos pelo anticristo e muitos deles morrerão, mas eles depois aparecerão no céu, debaixo do altar. Agora uma pergunta que nós podemos fazer: por que essas almas são colocadas debaixo do altar? Abra sua Bíblia no Antigo Testamento. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 50 e 51. Olha só o que diz aqui. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jura-me,
hoje o rei Salomão que não matará a seu servo à espada. Quando alguém corria ali para o altar e segurava nas pontas do altar, ele encontrava ali um lugar de refúgio. Ninguém poderia matar ele ali. Era um local de refúgio. Mais um texto, um pouco mais para frente, 1 Reis capítulo 2, eu vou ler aqui o versículo 28. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Tanto Adonias quanto Joabe, eles tentaram ali conquistar o reinado da nação de Israel. Não quiseram que Salomão reinasse, mas eles estavam tentando reinar, colocar Adonias como rei da nação de Israel. Só que esse plano foi por água abaixo. E Salomão, ele começou a reinar na nação. Eles tiveram medo e para proteger as suas vidas, eles foram para o local de refúgio, no altar, porque ali eles não poderiam morrer. Por isso que em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, aquelas almas são colocadas debaixo do altar. Deus está dizendo para aquelas almas e para todas as outras pessoas, aqui vocês estão seguros. Na terra vocês foram mortos e perseguidos pelo anticristo, mas aqui não. Aqui vocês têm segurança. Uma aplicação que eu posso tirar para a minha vida, vendo isso aí, é a segurança que nós temos da salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo em João capítulo 10 nos diz que ninguém pode nos tirar da mão de Deus, ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus Cristo. Nós temos segurança eterna. Um salvo nunca pode perder sua salvação. Romanos capítulo 8, Paulo nos ensina coisas grandiosas sobre a nossa salvação, que nem as coisas naturais, nem as coisas sobrenaturais poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como aquelas almas estavam seguras debaixo do altar do sacrifício ali na presença de Deus, nós hoje também temos a nossa segurança de salvação. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Vimos também que no tabernáculo existia o altar do incenso e o incensário. E eles serviam para aromatizar aquela sala, trazer um bom cheiro ali. Mas eles também representavam as orações do sacerdote, as orações que o sacerdote fazia em favor de todo o povo. Quando nós estamos lendo o livro de Apocalipse, nós também vamos perceber que aqui também aparece o altar do incenso e o incensário. Abra comigo em Apocalipse capítulo 8, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Este anjo ele estava ali com o incensário na mão. E aqui ensina que Deus ouve as orações dos seus santos. As orações desses santos foram atendidas. Mas que oração é essa? Você lembra das almas que estavam debaixo do altar, que nós lemos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9? Eu não li o versículo 10. No versículo 10 irá mostrar qual foi a oração que eles fizeram, o pedido que essas almas fizeram. Olha só o versículo 10. Clamaram em grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estes homens estavam fazendo uma oração a Deus, pedindo vingança, porque eles foram perseguidos e mortos aqui na terra no período da tribulação. E aqui em Apocalipse capítulo 8, Deus estava respondendo às orações deles. Essa oração subiu diante de Deus como um cheiro suave ali diante do incenso, diante de Deus. E Deus respondeu, porque o anjo pegou do fogo do altar e lançou para a terra. E houve o julgamento de Deus aqui na terra, porque o texto ele termina dizendo assim: E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus estava respondendo às orações desses santos. E houve julgamento aqui na terra. Deus responde às nossas orações. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 141.
Eu vou ler aqui o versículo 2. Diz assim: Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. A palavra de Deus nos ensina que Deus ele ouve as nossas orações. Não apenas ouve, mas ele também responde, assim como ele respondeu às orações das almas dos salvos da tribulação, que estavam perante ele, pedindo ali pela vingança das suas vidas. Talvez você pode estar pensando, será que então eu posso fazer uma oração imprecatória, orar por vingança, orar contra uma pessoa que fez mal para mim? Certa feita, um pastor ele estava conversando com alguns membros da igreja e alguém trouxe uma notícia para ele, que fulano estava falando mal dele. Naquele mesmo momento, ele reuniu todo mundo ali e eles começaram a orar. O pastor estava orando, todos estavam de olhos fechados. E no meio da oração, o pastor ele pediu pela vingança da vida de fulano, que Deus vingasse aquela situação. Todo mundo na hora abriu o olho, ficou assustado. Nosso pastor pedindo vingança. Mas o pastor ele continuou orando. Senhor, vingue trazendo arrependimento para esta vida. Vingue trazendo a salvação para esta alma. Talvez é a melhor oração de vingança que você pode fazer. Se alguém fez mal para você, se alguém talvez falou mal de você, se alguém talvez fez coisas horríveis na sua vida contra um familiar seu, contra a sua vida, a melhor oração de vingança é orar por arrependimento dessa pessoa. Quando ela se arrepende, ela sente todo o peso do mal que ela fez contra você. E melhor ainda, a mudança de vida na vida dela. Lembre que a palavra de Deus diz em Tiago: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus, descanse nele. E lembre, a melhor oração de vingança é pedindo arrependimento na vida da pessoa. Lembre também que o incensário, ele não apenas representava a oração do sacerdote, a oração dos santos, mas ele também servia para aromatizar o local. Nós também somos colocados nesse mundo para dar o aroma de Deus aqui nessa terra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler os versículos 15 e 16. Diz assim: Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Perceba que o texto está dizendo que nós somos o aroma de Deus neste mundo. Nós somos colocados aqui para aromatizar as pessoas. Aqueles que creem na mensagem do Evangelho vão ter um cheiro de vida. Mas aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, eles vão sentir um cheiro de morte, um cheiro de condenação, porque eles vão saber que o que resta para eles é o juízo de Deus no lago de fogo. No tabernáculo, nós também vimos que ali tem a Arca da Aliança, que era o local que Deus se tornava propício, favorável ao homem, para perdoar o homem. No Apocalipse, a Arca da Aliança também aparece. Olha só, Apocalipse capítulo 11, eu vou ler aqui os versículos 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Percebeu que nesse contexto aparece a arca da aliança? Agora é interessante notar que no versículo 18 traz uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento, onde a ira de Deus desce para destruir os que destroem a terra. Por que a Arca da Aliança aparece nesse contexto de julgamento? Talvez a melhor maneira no Antigo Testamento de trazer o juízo para muitas pessoas é mostrando a Arca da Aliança. Abra comigo no Antigo Testamento, em 1 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler aqui os versículos 19 e 20. Diz assim: Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens.
Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e quem subirá desde nós? Perceba que nesse texto aqui, em 1 Samuel capítulo 6, muitos homens morreram porque olharam para dentro da Arca da Aliança. E é o que vai acontecer também no Apocalipse. Muitas pessoas morrerão, Deus trará juízo. E para destruir essas pessoas, o que Deus faz? Revela a eles a Arca da Aliança. Deus trará juízo ali na sua presença perante os homens. Salmos capítulo 1 diz que os injustos não prevalecerão na congregação do justo. O homem pecador ele não pode prevalecer na presença de Deus. O pecador não pode estar na presença de Deus. Mas na presença de Deus, todo pecador ele é consumido. E aqui é o que nos ensina o livro de Apocalipse, mostrando sobre a Arca da Aliança. Para finalizar, o livro de Apocalipse também apresenta o tabernáculo como um todo. Lembra que o tabernáculo terrestre é apenas uma figura do verdadeiro. E o Apocalipse também mostra o tabernáculo como um todo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler do versículo 5 até o capítulo 16, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu da fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Perceba que nesse contexto aparece o tabernáculo de Deus ali no céu. É revelado o tabernáculo de Deus. E João relatando aqui, ele diz que se encheu da fumaça e ninguém poderia penetrar no tabernáculo de Deus enquanto os anjos eles não cumprissem a sua missão de ide. Isso nos faz lembrar de um texto do Antigo Testamento, de Êxodo, quando Moisés e a nação de Israel terminaram de construir o tabernáculo. Abra comigo em Êxodo, capítulo 40. Eu vou ler aqui o versículo 34 até o 36. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Percebeu a semelhança que há entre esse tabernáculo e o tabernáculo celestial? Aqui também, no texto de Êxodo, a nuvem, a Shekinah, a presença de Deus encheu o tabernáculo. E ninguém podia entrar dentro do tabernáculo, semelhante ao que aconteceu também no livro de Apocalipse. Agora é interessante notar que eles tinham uma mensagem de ide. Israel, eles tinham a mensagem de ide aqui. Eu vou ler o versículo 36 novamente. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. No tabernáculo, diante daquela fumaça ali, Israel tinha a sua mensagem de ir. O ide. Ide caminhando pelo deserto até eles chegarem à terra de Canaã. Semelhante à mensagem que os anjos também tinham. Diante do tabernáculo celestial, ali na presença de Deus, a fumaça onde ninguém poderia penetrar, os anjos também tinham sua mensagem de ide. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 1, lendo novamente, diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Sabe o que isso me faz lembrar? Que nós, a palavra de Deus em 1 e também em 2 Coríntios, nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A presença de Deus, Deus está dentro de nós. O seu corpo está cheio da fumaça da presença de Deus. E você também tem uma mensagem de ide. Assim como Israel, na presença da fumaça, na presença de Deus, tinha sua mensagem de ide.
Os anjos também, ali no lar celestial, tinham a sua mensagem de ide, você também tem a sua mensagem de ide. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20 diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você tem também uma mensagem de ide. Aqui no livro de Apocalipse, nós lemos ele na ótica do tabernáculo, comparando um pouco o tabernáculo terrestre com o tabernáculo celestial. O livro de Apocalipse fala bastante sobre o céu, o verdadeiro tabernáculo. Se você quiser aprender mais sobre o verdadeiro tabernáculo, comece a estudar sobre o tabernáculo terrestre, pois ele é um modelo do verdadeiro. Mas se você quiser entrar no verdadeiro tabernáculo, você só pode entrar pelo sacrifício de Jesus Cristo, somente crendo no sangue do Cordeiro. Abra sua Bíblia, o último versículo que eu quero ler, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz assim: Nela, nesse verdadeiro tabernáculo, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meu amigo, se você quer entrar nesse verdadeiro tabernáculo, você precisa ter o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele também morreu na cruz pelos seus pecados, dando a sua vida por você. Se entregue a Jesus Cristo e você terá a vida eterna e terá o acesso livre para esse verdadeiro tabernáculo. Meu irmão em Cristo, com isso nós aprendemos, olhando o tabernáculo no Apocalipse, nós aprendemos muitas coisas sobre a nossa vida. Você é a luz, o candeeiro que está nesse mundo para iluminar num local de trevas, trazendo a luz de Cristo para as pessoas. Você também é o aroma de Cristo para as pessoas, levando cheiro de morte e levando cheiro de vida. Você também tem uma mensagem de ide, e até as pessoas falando de Jesus Cristo para ela. Que Deus possa abençoar todos com esta mensagem. Bom, chegou aqui uma notificação da minha secretária, e aqui eu quero deixar um abraço para o pastor Vitor, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Foi o pastor que me ajudou e me incentivou a estar realizando esses vídeos. E também deixar um abraço para os irmãos dessa igreja, Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Sintam-se abraçados, irmãos. Também queria deixar um abraço para o missionário Adi e aos irmãos da Igreja Boas Novas de Silvânia, que tem nos acompanhado também nesses vídeos. Um grande abraço para todos vocês.